chega um momento em que você percebe que não é falta de tempo, dinheiro ou sorte. É a forma como você vem se tratando, se organizando e se colocando no mundo. Talvez você já tenha prometido que ano que vem vai ser diferente, mas os meses passaram. A rotina continuou a mesma, e aquela versão que você imaginou ainda parece distante. O glow-up real não acontece de um dia para o outro, mas sempre começa no instante em que você decide parar de viver no modo automático. Existe uma diferença clara entre quem apenas espera a vida mudar e quem constrói pequenas transformações todos os dias. O glow-up para 2026 não é só sobre aparência, é sobre postura, hábitos, ambiente e escolhas silenciosas que ninguém vê, mas todo mundo sente. É sobre acordar um pouco mais consciente, se olhar com mais respeito e criar uma rotina que trabalhe a seu favor, não contra você. Ao longo deste roteiro, cada detalhe foi pensado para te guiar por esse processo, da beleza externa à organização interna. Talvez algumas dicas pareçam simples demais, e justamente por isso funcionam, porque são as pequenas mudanças consistentes que criam uma transformação visível com o tempo. Se em algum momento você se identificar, isso não é coincidência. E antes de continuar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo por aqui. Agora sim, vamos começar. O glow up começa no jeito que você cuida de si quando ninguém está olhando. O verdadeiro glow up quase nunca começa com maquiagem, roupa nova ou uma grande mudança externa. Ele começa em momentos silenciosos, como naquela manhã em que você acorda cansada, se olha no espelho e decide mesmo assim cuidar de si. Talvez você já tenha passado por isso. Dias em que tudo parece desorganizado por fora, mas no fundo, o que mais pesa é a sensação de estar se deixando de lado. Imagine alguém que por muito tempo acordava atrasada, pulava o café da manhã, prendia o cabelo de qualquer jeito e seguia o dia no automático. Nada parecia errado, mas nada parecia realmente bom. O glow up começou no dia em que essa pessoa decidiu fazer pequenas escolhas diferentes. Acordar 10 minutos mais cedo, lavar o rosto com calma, passar um hidratante, beber um copo de água antes de pegar o celular. Não mudou a vida inteira em um dia, mas mudou a forma como ela se sentia dentro dela. Cuidar da pele, do corpo e da aparência não é vaidade vazia. É comunicação interna. Quando você se cuida, está dizendo para si mesma que importa. E o corpo responde. Uma rotina simples de skincare, feita com constância, transforma mais do que qualquer produto caro. Menos produtos, mais disciplina. Menos pressa, mais intenção. Esse é o tipo de hábito que, com o tempo, muda até a forma como você entra em um ambiente. Você começa a se sentir mais segura, mais alinhada, mais presente. E quem vive isso sabe. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Se essa parte já fez sentido para você, provavelmente já percebeu o quanto pequenas escolhas mudam tudo. E sim, muitas pessoas se reconhecem exatamente aqui. No próximo tópico, tudo isso começa a se expandir, porque a aparência sem hábitos não se sustenta. Hábitos pequenos criam a versão que você vai reconhecer no espelho em 2026. Existe um momento silencioso em que você percebe que não são os grandes planos que mudam a sua vida, mas aquilo que você repete sem pensar. Muitas pessoas imaginam o glow up como uma grande virada, quando na verdade ele se constrói em hábitos quase invisíveis. Aquela pessoa que parece mais alinhada, mais confiante e organizada, raramente chegou ali por impulso. Ela criou uma rotina que sustenta essa versão. Talvez você já tenha tentado mudar tudo de uma vez. Acordar cedo, comer melhor, se exercitar, organizar a vida inteira em uma semana. E talvez tenha desistido logo depois. Isso acontece porque o cérebro rejeita mudanças radicais, mas aceita ajustes pequenos. O glow up para 2026 começa quando você escolhe hábitos que cabem na sua realidade atual, não na versão idealizada da sua vida. Imagine alguém que decidiu começar apenas organizando a própria noite. Separar a roupa do dia seguinte, deixar a bolsa pronta, anotar 3 tarefas simples para o próximo dia. Nada extraordinário. Mas ao acordar, essa pessoa já sente menos caos, menos decisões, menos pressa. Aos poucos, esse hábito muda o humor da manhã, a produtividade do dia e até a forma como ela se enxerga. Criar hábitos não é sobre disciplina extrema, é sobre facilitar o caminho. Beber mais água porque a garrafa está sempre perto. Cuidar da pele porque os produtos estão visíveis. Manter o quarto organizado porque cada coisa tem um... Quando o ambiente ajuda, o hábito acontece quase sozinho. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Esses pequenos ajustes constroem uma identidade silenciosa, a de alguém que se respeita. E quando você começa a se ver assim, outras escolhas seguem naturalmente. Se isso está fazendo sentido,
É provável que você já esteja pensando em quais hábitos precisa ajustar. Muita gente se reconhece exatamente aqui. No próximo ponto, o glow up começa a ficar ainda mais visível, porque não é só sobre o que você faz, mas sobre o ambiente que te cerca todos os dias. Seu ambiente molda sua energia mais do que você imagina. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem do ambiente. Você entra no quarto, olha ao redor e sente uma leve irritação, um peso difícil de explicar. Roupas acumuladas, objetos fora do lugar, produtos esquecidos, tudo isso vai sendo absorvido pela mente. O Glow Up para 2026 também passa obrigatoriamente pelo espaço onde você vive. Muitas pessoas acreditam que só vão organizar a casa quando tiverem tempo, dinheiro ou motivação. Mas a verdade é que a organização cria motivação, não o contrário. Imagine alguém que decide começar por algo simples, uma gaveta. Em poucos minutos, aquela pequena ordem gera uma sensação de controle, e essa sensação se espalha. Organizar o ambiente é uma forma silenciosa de dizer para si mesma que sua vida merece atenção. O quarto, principalmente, funciona como um reflexo direto do seu estado interno. Um espaço limpo, com cheiros agradáveis, iluminação suave e objetos que fazem sentido para você muda completamente a forma como você acorda e dorme. Não é sobre ter um quarto perfeito de Pinterest. É sobre criar um lugar onde você se sinta bem estando sozinha. E quando isso acontece, a energia muda. Talvez você já tenha sentido isso ao reorganizar algo e perceber como ficou mais leve. Esse é o tipo de mudança que parece pequena, mas altera a forma como você pensa, se concentra e até toma decisões. Jogar fora o que não serve mais, doar roupas esquecidas, limpar produtos vencidos. Tudo isso também é simbólico. É abrir espaço para o novo. O glow-up verdadeiro acontece quando o ambiente para de sugar sua energia e começa a te apoiar. E se essa parte tocou você, provavelmente já sabe exatamente qual canto da sua casa precisa de atenção hoje. Muita gente percebe isso ao mesmo tempo, e esse reconhecimento já é um primeiro passo. No próximo tópico, essa transformação deixa de ser apenas externa e começa a se refletir diretamente na sua postura, na sua confiança e na forma como você se movimenta no mundo. Seu corpo responde à forma como você se movimenta pela vida. Muitas pessoas acreditam que a atividade física só serve para mudar o corpo, quando na verdade ela muda, primeiro, a forma como você se sente dentro dele. O Glow Up para 2026 não exige treinos intensos nem rotinas impossíveis. Ele começa quando você para de tratar o movimento como punição e passa a enxergá-lo como cuidado. Talvez você já tenha vivido fases em que se sentia mais disposta, mais confiante, mesmo sem grandes mudanças externas. Isso não era coincidência. Imagine alguém que decidiu incluir movimento de forma leve, uma caminhada curta ouvindo música, alguns minutos de alongamento pela manhã, uma dança espontânea no quarto. Nada disso parecia suficiente, mas algo começou a mudar. A postura ficou mais ereta, o humor mais estável, o corpo passou a parecer mais presente, mais vivo. Esse é o tipo de glow-up que não depende de espelhos, mas se reflete neles. Quando você se movimenta, envia uma mensagem clara para o cérebro. Estou cuidando de mim. E o cérebro responde melhorando foco, energia e disposição. Não é sobre estética imediata, é sobre consistência. Poucos minutos por dia, repetidos ao longo do tempo, criam uma relação diferente com o próprio corpo. Você começa a respeitar seus limites, e curiosamente eles se expandem. O mais interessante é que esse cuidado se espalha. Quem se movimenta tende a se alimentar melhor, dormir com mais qualidade e tomar decisões mais conscientes. Tudo se conecta. E se você já sentiu aquela sensação boa depois de se mexer, sabe exatamente do que estou falando. Muitas pessoas se reconhecem nesse ponto e percebem que não precisam de mais força de vontade, apenas de escolhas mais gentis. No próximo tópico, o Glow Up atinge um nível ainda mais profundo, porque não é só sobre o que você faz ou onde vive, mas sobre a forma como você pensa, se organiza e constrói sua mentalidade para 2026. A sua mentalidade diária define a versão que você sustenta ao longo do ano. Chega um ponto em que a aparência, hábitos e ambiente já mudaram, mas algo ainda parece instável. É porque o Glow Up só se sustenta quando a mente acompanha. A forma como você organiza seus pensamentos, planeja seus dias e começa suas manhãs define se essa nova versão permanece ou se perde no meio do caminho. Muitas pessoas melhoram por um tempo e depois voltam ao antigo padrão exatamente aqui. Imagine alguém que acordava todos os dias já cansada, pegava o celular imediatamente e passava minutos, às vezes horas, absorvendo a vida dos outros antes mesmo de começar a própria.
A sensação constante era de atraso, comparação e confusão mental. O glow-up real começou quando essa pessoa decidiu mudar o início do dia. Nada radical. Apenas acordar, abrir a janela, arrumar a cama e respirar alguns segundos. Parece simples, mas cria um efeito dominó. Organizar a mente é organizar prioridades. Anotar metas, mesmo que pequenas, dá direção. Não para controlar a vida, mas para não viver reagindo a tudo. Escrever o que você quer para 2026, visualizar essa versão, criar um vision board. Tudo isso não é fantasia. É treino mental. O cérebro precisa de imagens claras para agir com coerência. Sem direção, qualquer rotina cansa. Criar um ritual matinal não é sobre produtividade extrema. É sobre identidade. Quando você começa o dia cuidando de si, o resto do dia tende a acompanhar. E com o tempo, você percebe que suas escolhas ficam mais alinhadas, suas reações mais calmas e sua confiança mais estável. É nesse ponto que o Glow Up deixa de ser um projeto e vira um estilo de vida. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu quais pensamentos precisam ser organizados e quais hábitos mentais precisam ser ajustados. Muita gente sente isso exatamente agora, e esse reconhecimento é um sinal claro de mudança. O Glow Up para 2026 não é um evento, é uma escolha diária. Depois de tudo isso, fica claro que o Glow Up para 2026 não está em mudar quem você é, mas em parar de adiar quem você pode ser. Não se trata de perfeição, rotina rígida ou comparação com outras pessoas. Trata-se de intenção. De escolhas pequenas feitas com consciência. De cuidar do corpo, do ambiente e da mente como quem entende que tudo está conectado. Quando você ajusta seus hábitos, organiza seu espaço, se movimenta, cuida da aparência e da sua mentalidade, algo muda silenciosamente. Você começa a se respeitar mais. E quando isso acontece, o mundo responde diferente. As oportunidades parecem mais claras, as decisões mais firmes, e a confiança deixa de ser algo que você busca. Ela passa a ser algo que você constrói. Talvez o mais importante seja entender que esse processo não precisa ser pesado. Ele pode ser leve, gradual e realista. Um glow-up sustentável não nasce da pressão, mas da constância. E se você aplicar pelo menos uma dessas ideias ainda hoje, já estará mais perto da versão que quer reconhecer no espelho em 2026. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta Glow Up 2026 aqui embaixo. Muita gente gosta de saber que não está sozinha nesse processo. E se ainda não deixou o like ou se inscreveu, agora é um ótimo momento. Assim esse conteúdo continua chegando até você. Nos vemos no próximo.